Muito bem, vamos iniciar a nossa EBD de quarentena. Isso não é bom, mas fazer o que, né? Vamos orar. Senhor, Santo Deus e amado Pai, obrigado pelo Senhor ter nos abençoado todos os dias, nos protegendo, nos fortalecendo. Ó Deus, eu te peço que o Senhor possa estar sempre nos ajudando a crescer cada vez mais espiritualmente, para a tua honra, para a tua glória, nos dar mais conhecimento da tua palavra, que nós possamos estar vivendo em santidade para te render louvores e honra. Obrigado por essa família que está aqui presente, ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo. E as que estão do outro lado da tela, Deus, que o Senhor também esteja protegendo e abençoando em todas as áreas. Eu te peço pelos nossos missionários, que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada um, suprindo as nossas necessidades. Pelas nossas crianças, que o Senhor possa estar sempre plantando a tua palavra em seus corações, para que elas nunca venham se desviar dos teus caminhos, ó Deus. Eu te peço pela igreja de Itapipoca, que o Senhor continue sustentando a cada um e fortalecendo. Da mesma forma que eu te peço pela igreja de Sobral, ó Deus, que o Senhor esteja capacitando cada vez mais homens e mulheres para te servir, tanto lá quanto aqui. Ó Deus, sustenta, Deus, Pai, a tua obra, para que nós venhamos, ó Deus, Pai, estar sempre fortalecidos em Ti. Recebe todos os nossos pedidos de orações, nossos louvores, e tudo que nós devemos fazer aqui seja para a tua honra e glória. Obrigado pela salvação, eu já te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Então vamos cantar louvores ao Senhor nosso Deus, agradecendo a todos a chegada daqui. Nós vamos cantar, não sei como é que está aí, mas aqui o sol está aberto. Nós vamos cantar o hino 162. Muito bem. Vem de manhã, embora o céu sereno, pareça o dia, calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal
cessar, vigiar sim e orar. Muito bem. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar, que é de manhã, meio-dia, no final da tarde, a dormir, deitar. 168. Precisamos de uma inundação de bênçãos. Para inundar, precisa começar a chover. Vamos lá. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Luta somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vidas de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Luta somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos. Manda-nos já, ó Senhor, dá-nos agora um bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Luta somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas do céu, bênçãos a todos os crentes, bênção do nosso bom Deus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Luta somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém. Nós precisamos de água. Todos nós. Bom, agora nós vamos fazer uma leitura enquanto tomamos água. Romanos, capítulo 12, 17 ao 21. Romanos, capítulo 12, 17 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Amém.
para os cantos, né? Vamos cantar o cântico Louvores e Honras. Cantemos? Louvores e honras ao nome de Cristo. Convém, fica bem, adorar ao Senhor. Quem já viu em sua vida o que nós temos visto, só pode dizer que Ele é cheio de amor. Cristo salva e sustenta com a mão poderosa seus eleitos e amados bem perto de si. Cristo chama, Ele inflama de amor pela obra, renova, restaura, nos reclama pra si. Estou pronto pra ir, Cristo amado, e seguir-te onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com os meus lábios pra sempre louvar. Estou pronto pra ir, Cristo amado, e seguir onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com os meus lábios pra sempre louvar, com os meus lábios pra sempre louvar. Vamos cantar Te Agradeço, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua proteção. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Amém. Né? Muito bem. Então vamos agora abrir nossas Bíblias mais uma vez. Nosso texto é Mateus capítulo 5. Nós iremos ler versículo 38 a 48.
Mateus capítulo 5, versículo 38 a 48. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do nosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também os mesmos? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei de vós? Que fazei demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Maravilhoso Deus, nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá. Agradecemos, Pai, pela tua graça. Agradecemos principalmente porque o Senhor moldou toda a nossa vida, moldou a nossa alma, purificou o nosso espírito. Pedimos que o Senhor agora continue no cumprimento da promessa, quando o Senhor diz que estará conosco, que estaria conosco todos os dias até a consumação do céu. Pedimos a Deus que o Senhor nos auxilie a cada momento de nossas vidas. Que a tua palavra ela possa mexer de fato por nossas mentes, por nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós aqui estamos diante de alguns, o conserto de Jesus aos costumes religiosos, à filosofia de sua época. E é interessante a gente observar a importância das nossas respostas. Portanto, se faz necessário termos sabedoria para a negação e a afirmação nos diversos conceitos na vida cristã. Como nós vamos responder às pessoas? Para começar, a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Eu lembro-me, quando ainda era criança, minha mãe dizia assim: meu filho, não sei e não vi, cabe em todo canto. Minha mãe dizia sempre assim, que era para eu não me meter em encrenca. Ela dizia isso. Não sei e não vi. Mas aí na Bíblia eu vim acreditar que eu tenho que dizer sim ou não. Mas o não sei às vezes está cabe, né? Que às vezes você não sabe, e aí tem o não, né? Não sei. Então, aqui nós entendemos
O que é que o Senhor quer nos ensinar aqui? Um princípio interessante que ele diz no versículo 17 que nós lemos lá de Romanos 12, ele diz: não torneis ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Esforçai. Então existe aí um mandamento de Deus para que nós nos esforcemos para fazer o bem. Então, fazer o bem hoje não é algo natural. Precisa de um esforço. Até bem porque ele diz: quando depender de vós, tenha paz com todos. E aí a pergunta é: qual é a receita? O que nós temos seguido para ter essa paz, até com quem não, no nosso conceito, não merece essa paz? E geralmente nós temos esse conceito: fulano não merece a paz, fulano não merece a minha presença. E quem merece? A Bíblia diz que, no sentido geral, ninguém merece nada de bom. Mas é preciso que nós entendamos que ser cristão é ter uma vida de abnegação. Abnegação de nós mesmos. Abnegação dos nossos costumes. E adentrando nos princípios de Deus. Então o cristão, ele é chamado, ele é ordenado pelo nosso Deus a não se vingar do perverso. Pelo contrário, amar os seus inimigos e perseguidores. Por isso, ser cristão bíblico é um privilégio, mas ao mesmo tempo é um desafio. É um desafio, irmãos, porque nós não queremos, a nossa carne não quer ficar por baixo. Nós nunca vamos querer, no nosso eu, na nossa carne, levar o desafio para casa. A gente vai querer ir afora. E aí é que está o problema. Não foi para isso que o Senhor nos restaurou. E a palavra restaurar significa tornar novo, tornar de outra maneira aquilo que existia, né? Aquele homem pecador, Deus veio ao nosso encontro e nos restaurou. Então, como nós podemos trabalhar hoje? De acordo com a palavra de Deus, nós temos que sim ter uma vida de abnegação. Viver a nossa vida cristã, mesmo que doa em nós, ou que mexa com o nosso, como é que eu posso dizer, com o nosso orgulho, mas temos que fazer a coisa certa. E às vezes a gente tem a oportunidade de fazer a coisa certa e nós não fazemos. E aí eu sou o primeiro da fila. Se você quer ser o segundo, vem comigo. Mas a verdade é essa, é que nós temos muitas vezes a oportunidade de consertar as coisas, de restaurar aquilo que está errado, de dar um ponto final numa pendência, numa peleja, e nós não fazemos. Mas como é que devemos ver? Onde é que está a diferença, né, hoje nas relações interpessoais? A diferença está em seguir o manual de Deus, em seguir a palavra do Senhor. A primeira atitude aqui que ele vai falar é que a nossa reação tem que ser uma reação positiva e sem retaliação. Do versículo 38 aqui até o 42, você percebe
Porque ele diz, volte um pouquinho aí, você vai perceber aí o que é que ele diz aí. Ó. Do 38 até o 42, ele diz, ouviste, vou botar mais em cima desse aqui, né? Reação positiva sem retaliação. Ele diz, ouvistes que foi dito, o que é que diz lá? Olho por olho, dente por dente. Então, aquela comunidade, ela estava vivendo numa situação assim. Amava, sim, o próximo, mas tome cuidado comigo. Se você me morder, eu também lhe mordo. Se você me bater, eu também lhe bato. Aí você não estava certo com a morte, né? Se você me matar, eu também lhe mato. Não dá certo, né? E quem morreu primeiro, se foi. Mas o fato é que ele diz claramente como era o contexto ali. Está escrito assim para vocês. Mas o que é realmente que eu quero? Porque quando ele diz assim, eu porém vos digo, ele está trazendo um mandamento que vai simplesmente consertar, porque foi isso que Jesus veio fazer. Jesus ele veio a consertar o que estava errado. A lei santa, perfeita de Deus estava sendo misturada. E aí ele vem consertar, ele vem dizer, ó, não é assim. A lei não diz assim. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, fuja, né? Mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Claro que Jesus não estava dizendo aqui que você tinha que ser sacola de boxe para as pessoas. Não era isso. Mas que deveria ter uma sabedoria para receber as acusações, na maioria das vezes infames. Então, ele estava ciente de como aquele povo deveria se comportar. E ao quem quiser pleitear contigo, ou quem quiser brigar contigo, ou disputar contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E ao quem quiser, e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser tomar emprestado de ti. Né? E a gente observa essa questão de daquele que não te desvie daquele que quiser tomar emprestado de ti. E aqui o Senhor está falando exatamente que a gente tem que estar disposto a ajudar, claro, na medida do possível. A própria Bíblia diz que se você tem, quando alguém está precisando, alguém vem a você e diz que está precisando e você tem e não ajuda, então você peca com isso. Esse ide em paz seu, na verdade, é uma maldição. Você não está abençoando, você está amaldiçoando quando você tem e não ajuda. O seu próximo está precisando de você e você tem e não ajuda. Você está se desviando, sim, de uma responsabilidade que nós temos aqui. Não é a favor que nós fazemos ao próximo. Claro, recebemos obrigado e tudo mais, mas nós temos, o mandamento do Senhor é esse, é de ajudar, sim, o próximo, auxiliar. É importante que a gente observe isso. E ele vai sequenciando aqui, né, na sua nova ordem aqui, consertando o erro daquela comunidade, e que também vai chegar a nós também. Vamos lembrar que a lei do Senhor, ela não acabou, a lei ainda existe, não vivemos por ela, mas ela ainda existe como aio, é verdade, a lei do Senhor, principalmente a lei moral. O que nós entendemos hoje é que a lei cerimonial não é mais vigente, mas sim a lei moral. E de uma certa forma, você vai perceber que é assim. A lei cerimonial era aquela que era exercida quando a lei moral era quebrada. Então hoje,
nós temos a lei moral, que ao ser quebrada, nós temos a responsabilidade de se curvar diante de Deus, pedir perdão, né, confessar os nossos pecados, sem precisar oferecer os sacrifícios do Antigo Testamento. Então, está tudo no mesmo contexto, a lei moral. Você também tem como se redimir diante de Deus nesse mesmo contexto, né, da lei moral. Conversando com Deus, confessando os seus pecados. Então aqui, Jesus, ele vai falar dessa reação positiva sem retaliação. Ou seja, nós vamos devolver, nós vamos entregar amor quando recebemos ódio. Essa é a ideia. Quando recebemos ódio, se nós também devolvermos o ódio, então nós teremos aí um problema. Eu lembro-me que no início, bem no início da minha conversão, meu pai mandou uma carta para mim, e essa carta me jogava lá para baixo. Eu era o filho número 1 dele, e mesmo sendo na metade dos irmãos, assim, mas eu era o filho número 1 dele. Eu era quem se preocupava com ele, e ele era assim. É tanto que ele tinha um apelido bem carinhoso para mim, por isso que era assim. Pois bem, eu era o número 1 de meu pai. Mas sabe de uma coisa? Eu era o número 1 porque eu ajudava meu pai, eu estava presente, eu não bebia, eu não fumava, eu não me prostituía, e todos os outros irmãos faziam assim, com exceção dos pequenos, os abaixo de mim. Mas eu era o melhor filho dele. E aí, quando meu pai soube que eu me converti, ele mandou uma carta tão carinhosa para mim, e essa carta, se você lesse, você dizia: menino, como é que você aguentou ouvir isso? E de fato eu não aguentei. Quando eu li a carta dele, e ele disse claramente na carta: eu pensei, eu sempre tive você como meu melhor filho, agora eu sei que você é o pior deles, como é que você faz uma coisa dessa? Você traiu Deus. Meu pai disse que eu tinha traído Deus quando eu me converti. Quando passou para além do sangue. A ideia era essa, não é? Quando eu me converti, que essa expressão eu não entendia. Quando passou para além dos cães, passou sem razão. Menino, eu fiquei tão de um jeito que eu disse: quer saber? Eu vou mandar uma carta para ele aqui também esculhambando, depende. Eu vou mandar dizer aqui para ele quem são os filhos dele aqui, que eles fazem isso, fazem aquilo. Eu quero saber se eles querem que eu seja como eles. Aí não é assim que você vai fazer, não. Pelo contrário, você vai mandar uma carta para seu pai, a carta desse novo homem. Você acredita que esse novo homem faria tudo o que você está dizendo que vai fazer? Aí eu, chugando de raiva, é mesmo. Aí eu fui me acalmando, pronto. Escrevi uma carta tão linda para meu pai. E quando eu cheguei lá, eu acho um mês depois, né? Quando eu cheguei lá, na casa dele, mas foi um abraço, uma alegria tão grande. Acabou a confusão. Mas eu estava certo que eu ia lá para dar quente. Tá? A tia dela disse: minha filha, não assine nenhum papel aí com ele, não, para você não se comprometer. Era uma coisa ruim. Então, resultado, eu queria ir fora do meu pai. Eu queria. Mas aí o Senhor usou uma serva muito especial e disse para eu não fazer isso, né? E hoje eu agradeço a Deus pela nossa vida. Com o passar do tempo, meu pai foi a me ouvir, apesar da relutância, mas ele ouvia o Evangelho, né, de minha boca. Eu brigava, passava 3 dias fora, você vinha na minha casa, mas voltava de novo para ouvir. Então, é dessa maneira. Eu acredito que nesse exato momento, no meio cristão, há pessoas que, em vez de vir até você para resolver o problema,
fica jogando uns contra os outros. Tem isso e isso não é correto. A nossa reação tem que ser uma reação positiva. Se eu estou incomodado com determinada coisa, então eu vou ter que resolver isso. E resolver não significa retaliação. Resolver significa colocar um ponto final em tudo isso. Então aqui, nesse contexto aqui, ele deixa bem claro. Um certo autor disse o seguinte: nada que alguém nos faça pode causar-nos dano, a menos que nos submetamos a uma reação errada. Não interessa o que você vai fazer contra mim, ou não interessa o que eu faça contra você. O dano vai estar na reação errada. Se você tiver uma reação errada dessa nossa conversa ou desse nosso encontro, então o resultado aí vai ser um conflito. E nós já falamos muito sobre conflito nesses dias. Vai ser um conflito. Nós temos uma comunhão conflitante porque você entendeu errado ou teve uma reação errada da minha atitude. E aí a gente vai entender bem direitinho onde nós erramos. Então, não é exatamente aqui o que alguém faz contra nós, né, que nos prejudica, mas a maneira como nós reagimos. Nós devemos reagir de uma maneira positiva, mesmo que alguém nos chame de inocente. Isso é importante, que a gente, fulano é muito inocente, fulano não reage, fulano faz, a pessoa bate, fulano não faz nada. Essa é a nossa atitude muitas vezes, de estar, fulano a gente se beija, faz isso, faz aquilo. Não, a palavra de Deus não aceita o revide. O que aceita o revide e faz é nosso ego, né? Nós não queremos levar desaforo para casa, nós não queremos ficar por baixo, e quanto mais você grita, mais eu quero gritar. Assim também acontece na criação de filhos. Os nossos filhos, por exemplo, ainda pequenos, se você grita com o seu filho, ele também quer gritar. E por quê? Porque na comunicação alguém precisa querer, cada um quer ser ouvido. E se eu gritar, você quer ser ouvido, você vai gritar mais alto que eu. E eu vou gritar mais alto que você. E então vai ser dessa maneira. Mas não vamos chegar a um consenso. Então o que o texto diz aqui é que como nós reagimos, né, a maneira que nós reagimos, é que fica aí o prejuízo. Isso é verdade. É verdade aqui que nós não podemos controlar o que as pessoas fazem ou o que elas dizem, né? Mas na qualidade de crente hoje, de cristão, nós podemos controlar as nossas reações. Eu não tenho como controlar a reação, a atitude de alguém contra mim. Você vai dizer o que você quiser. Agora, eu preciso saber como é que eu vou reagir. Agora, não vamos ser hipócritas. A princípio, a primeira ideia nossa é uma reação negativa. Mesmo que para isso a gente possa dar uma freada e tudo mais. E aí, mesmo que a gente pense assim, e dê um freio e reaja positivo, mesmo assim nós ainda temos que pedir perdão a Deus, porque nós pensamos em torcer o pescoço da pessoa. Aquele pensamento também é pecado. Senhor, me perdoe, porque a minha vontade não era essa não. Eu queria arrancar os dentes, os ouvidos, as orelhas, eu queria fazer um estrago. Essa é a reação do nosso eu. Mas não é assim que Deus quer, né? E aí, quando a gente pensa nessa questão de que nós precisamos controlar, né, as nossas emoções, firmado nisso, ninguém deve se sentir vítima. Aí é que está. Por isso que, por exemplo, na relação marido e mulher, e que chega a um ponto de divórcio, diante de Deus não existe vítima no divórcio. No divórcio não existe vítima. Os dois são culpados diante de Deus. A justiça humana pode encontrar uma brecha aí no comportamento, no relacionamento social, né, entre eles, aliás, interpessoal e tudo mais. Mas Deus não
mostra para nós nenhuma vítima. Por quê? Porque ele já disse como nós devemos reagir. E se nós fazemos o contrário, então nós não somos vítimas, nós somos vilões. Pode ter certeza disso. Então, precisamos entender isso. Ninguém deve se sentir vítima, né, de uma circunstância. Muitos são convertidos em suas ações, né? Toda essa questão, por exemplo, não roubam, não mentem, não cometem adultério, não se prostituem, mas reagem negativamente diante do que lhe acontece. Veja aí, tudo isso eu era. Quando eu ainda não era um crente no Senhor Jesus Cristo, eu não fazia essas 4 coisas que são mais visíveis. Mas o que tinha dentro de mim? Quem via? Só Deus via. Primeiro, o que Deus via em mim? Uma rejeição dele. E de que maneira eu rejeitava Deus? Porque era um pecado? Vivendo do meu jeito. Até a minha vida religiosa, eu não vivia com Deus. Porque se fosse para viver com Deus, não seria uma vida religiosa. A vida com Deus é uma vida espiritual. É uma vida bíblica, é um modo de vida totalmente diferente. Então, hoje como crente, eu tenho que ter cuidado. Porque não era porque eu não fazia tudo isso, eu não roubava, eu não matava, eu não me prostituía, que eu era um bom homem. Não. A Bíblia diz que todos nós somos maus, desde a nossa meninice. A diferença é o que Deus faz em nossa vida. Mas o que a gente entende aqui é que, mesmo nos dias de hoje, fulano é crente, ele não mais rouba, ele não mais mata, ele não mais comete adultério, ele não mais fuma, ele não mais é viciado em droga, mas ele reage negativamente diante das circunstâncias, do que lhe acontece. E aí você vai perguntar, onde é que eu tenho errado? Onde é que eu tenho errado? Então as reações erradas nos levam para a amargura e ódio. A reação errada. Por quê? Porque a reação errada é exatamente você querer fazer algo à sua maneira. E quando você não consegue fazer, ou você é detido, então vem aquela amargura e aquele ódio porque você queria fazer. Por que muitas pessoas ficam depressivas também por causa disso? Porque queria fazer tal coisa e foi impedido de fazer. Depressão não é só por causa de uma tristezinha qualquer, não. A amargura vem daí dentro do coração e a pessoa fica lá até extravasar. E muitas vezes o extravasamento aqui vai prejudicar a vida dessa pessoa. Então, as nossas reações erradas nos levam para amargura e ódio. Agora, como isso pode acontecer na vida de um crente, já que ele foi lavado pelo sangue de Cristo? Como isso pode acontecer? Não vamos esquecer do que diz em Efésios 4:30. E não entristecei o Espírito Santo de Deus. Então, acontece por quê? Porque muitas vezes nós desviamos a nossa atenção de Deus e colocamos em nós. Muitas vezes nós deixamos a justiça de Deus e queremos fazer a nossa. E aí vem toda esse resultado. Então, nossas reações, meus amados irmãos, elas dizem muito sobre o nosso nível de maturidade. E esse nível de maturidade cristã, ele fica em jogo muitas vezes no que está acontecendo. E Jesus aqui, ele nos ensina que nós devemos nos desfazer do espírito de retaliação. Aqui não é o espírito de retaliação, ou seja, o desejo de, a vontade de retaliação, e a respeito de qualquer ofensa que alguém faça contra nós, qualquer dano que nos tiverem feito. Ele diz que nós temos que reagir positivamente, apesar de muitas vezes
trincarmos os dentes, né? Mas a reação tem que ser positiva. Não interessa. Você não pode medir, você não pode pesar, você não pode nem avaliar. Não tem como você avaliar o que as pessoas fazem com você. O que você precisa avaliar é o que você faz. Você não deve, e aí eu vou tirar a palavra você, nós não devemos revidar. Porque quando nós revidamos, ninguém ganha. Se você pensa que o ego, que o seu orgulho ganhou porque você ficou por cima, não. Eu sou membro de uma família que tem esse problema. Meus irmãos, e eu digo isso com propriedade, eles sabem o que é que eu acho a respeito disso. O negócio deles é esse: eu não me desafio para casa. Eu mato, eu esfolo, eu faço isso, faço aquilo. E eu também estou assim. Eu dou graças a Deus o que Ele fez na minha vida, que eu não digo mais assim, embora de vez em quando eu pense. Exatamente. Às vezes eu ainda penso, eu mato, eu esfolo, eu caderno, mas eu não faço. Sabe por quê? Porque eu sei o que é que Deus fez na minha vida. Eu sei que existe uma luta entre a minha carne e o meu espírito, uma vez agora já restaurado. Né? E aí, o positivo é que aí eu vou pender para esse espírito restaurado. E aí eu pego nesse momento. E eu tenho a responsabilidade agora de me aproximar de Deus e pedir perdão, Senhor, por perdoar aí, porque o negócio... o Senhor sabe que a carne é fraca. Sim. E daí? Mas eu já disse que não era para fazer assim? Então não tem desculpa de maneira nenhuma. Né? Não tem desculpa. Então nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter esse cuidado para que a nossa vida não se torne um inferno. Não comprarmos, eu sempre digo o seguinte, que nós não devemos comprar o pecado de outro. Então nós temos que ter esse cuidado. Comprar o pecado de outro é você entrar na pilha. E eu confesso a você que na prática, Deus tem cuidado muito bem de mim, eu agradeço. Mas eu já comprei muito pecado. Não riquei não. Mas já comprei muito pecado. Já comprei muito pecado. Alguém ali disse o quê mesmo? Comportamental e emoções, a força do caráter. Muito bem. Um caráter transformado. Um caráter restaurado por Deus. Só tem força se for assim. Se for em nós mesmos, nosso caráter não vale nada. Se não for transformado pelo nosso Deus. Então aqui ele deixa claro que a nossa reação não tem desculpa. Tem que ser sempre uma reação positiva. Por que é que mesmo no meio evangélico, quando nós estouramos com alguém, e se for um crente verdadeiro, ele sente a necessidade de voltar e pedir perdão? Porque ele sabe que não é assim que tem que fazer. Nós pedimos perdão um ao outro porque nós entendemos que erramos quando nós revidamos. Antigamente não tinha isso. Antigamente nós não vimos por esse lado. Agora a gente vê. A gente vê que precisa de uma reconstrução. Primeiro porque o Senhor disse que a vingança pertence a quem? A Ele. Não pertence a nós. E aí a sequência dos versículos você vai ver. Versículo 38 e 39. A vingança não nos pertence. As punições, meus amados irmãos, para as infrações morais, né, ilegais, elas eram atribuídas às autoridades constituídas e ao próprio Deus. Lá no Antigo Testamento era assim. Você vai perceber lá no livro de Êxodo, né, Levítico, Deuteronômio, a lei, ou melhor, as infrações, tanto morais como legais, eram atribuídas às autoridades constituídas. Não era para o povo fazer justiça própria. Mesmo naquele contexto, era assim. Tinha que levar para as autoridades.
Então, quando Jesus Cristo chega, já no Novo Testamento, ele vê o erro. O erro dos escribas e fariseus era em estenderem aqui as prerrogativas dos tribunais para as relações pessoais. Embora a lei proibisse, né, a vingança pessoal, como diz lá em Levítico 19, eles ensinavam exatamente o contrário. Olho, né? Olho por olho, dente por dente. Então, Jesus Cristo chega e diz, não é assim não. Olha, qualquer um que olhar para o outro com atitude iracunda, ou seja, irado, já pecou. Agora eu me pergunto, e aí, nos dias de hoje, qual é o percentual de não pecar diante de uma lei dessa? Então, precisamos entender que a nossa resposta tem que ser uma resposta de restaurado, uma resposta de salvo. Alguém que é o detentor da paz para ser entregue. No que depender de vós, tem de paz com o povo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo disse lá no versículo 39, em Mateus 5, 39, ele diz, não resistais, né, ao mal, ao perverso. Ele não estava aqui contradizendo o princípio verdadeiro aqui, justo, da retribuição. Embora isso era um princípio aqui, que pertence aos tribunais legais e ao juízo também de Deus, nunca deve ser aplicado aos relacionamentos pessoais. Ou seja, quando maltratado, o crente, ou o cristão no sentido bíblico, deve reagir sempre com perdão. Sempre com perdão. Nunca com retaliação. E aí, ele vai para Mateus 18, 20 e 22 e mostra isso. Temos que perdoar. E lá no Mateus 6, né, quando ele fala, se vós não perdoardes, eu também não vos perdoarei. Então há aí uma atitude de Deus se nós não agirmos corretamente. Entendemos que deve ser assim, né? Pastor Salubiel, né? Bom dia, meu amado. Deus lhe abençoe. Como estão as coisas por aí? Tá bem? Então, aqui Jesus ele vai simplesmente consertar o que está errado. E aqui ele vai fazer, aqui eu vejo 4 ilustrações interessantes aqui, dos versículos 39 até o 42. Né? E essas ilustrações aqui, mencionadas nesse texto, elas não devem ser entendidas literalmente. Né? Elas são usadas para destacar o fato de que o crente, para ele não se vingar de alguém, quando ele vai usar aqui esse texto, né? E ele fala aqui no versículo 39, né? Quando alguém te bater, dá outra face, né? Então, bater na face direita, talvez aí com as costas da mão, continua sendo, ainda hoje no Oriente, um golpe de insulto. Ninguém chegava para desafiar outro, ele chegava e fazia assim. Batia assim, estava desafiado. Então, vamos lá para frente, pega lá a espada lá. Então era um desafio aqui. E aí, batia de um lado. Aí Jesus Cristo disse, não se preocupe, não vira o outro, porque senão fica torto. Não, Jesus disse isso não. Então, o fato, meus amados irmãos, é que a nossa tendência natural hoje, né, quando nós somos ofendidos, é revidar imediatamente. A nossa tendência é revidar. E, se possível, aplicando a um sofrimento maior do que aquele que recebemos. Entenda isso. Nem sempre se quer revidar com a mesma coisa. O nosso juízo hoje, o nosso senso de justiça pessoal, quer fazer algo que você sai ganhando. Por exemplo, se alguém lhe der uma tapa, você lhe dá 2, vamos sair ganhando, beleza. Eu me lembro que na minha época, quando eu era solteiro, eu vi os meus colegas, eles tinham umas brigas
na questão de namoro. Quando, eu não sei como era, tinha sempre um certinho que dedurava o outro. Quando um rapaz ou uma moça sabia que ele estava prestes para terminar o namoro, sabe o que ele fazia? Se antecipava. Terminava primeiro, para ficar por cima. Sempre foi assim, não sei se ainda é hoje, porque hoje tem mais negócio de namoro, né? Mas assim, quem terminou? Foi isso, eu terminei. A ideia de que fulano estava lá por cima. Ninguém quer ficar por baixo. Ninguém quer ser tapete, né? Ninguém só quer ser teto. Mas está errado isso. Às vezes você precisa ser tapete para se ajeitar. Para ter uma vida mais digna, mais humilde. E aqui ele diz aqui, dá outra face. Não é simplesmente virar para apanhar de novo, não. Mas ele está falando aqui de não revidar. Embora a nossa tendência seja essa. O texto aqui diz, não revidar. Jesus ele nos ensina que nós devemos estar preparados. Essa é a ideia do dar a outra face. Estar preparado para sofrer sem responder com vingança. É isso que ele está falando aqui. Então, se o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos, eles não revidaram quando foram ultrajados por toda aquela situação, deve ser diferente de nós. Jesus passou por tudo aquilo. Chega na cruz, com o mesmo escárnio que começou a subir. E ele não revidou. Mas Jesus é Jesus. Não. Se ele fez tudo aquilo por nós, resta agora o quê? Que nós também façamos. Senão o que Jesus Cristo fez foi em vão. Para que adiantou Jesus morrer na cruz para me salvar, para restaurar a minha vida, se eu não quero viver segundo o padrão dele? É muito bom. Se eu quero ser um cristão, é muito bom perdoar. Pega até uma carona aí no que diz o irmão de João. É muito bom perdoar. E sabe por que é bom perdoar? Porque você fica feliz. Obrigado. Por exemplo, na atitude perdoadora, sabe quem que sai ganhando? Quem perdoa. Estou muito aliviado porque fulano me perdoou. Não, meu irmão, mais aliviado estou eu, porque eu consegui tirar de mim esse fardo. Entendeu? Então isso significa que o perdão, ele é simplesmente aquele objeto, aquela ferramenta de Deus que arranca a sujeira, que arranca todo o peso que nos fazia ficar atrofiado, que não nos deixava andar, que não nos deixava pensar, que não nos deixava raciocinar de uma maneira positiva. O perdão. Agora, você pode me perdoar sem que eu lhe peça perdão? Sim, pode. Mesmo que eu seja egoísta o suficiente para não lhe pedir perdão, a sua atitude continua sendo perdoar. O mandamento não é esse. Só perdoa se ele te pedir. Não. O mandamento é perdoa. Tanto faz. Então precisamos entender isso. Cafezinho, irmãos? Obrigado. Então, ele deixa bem claro. Vamos entender isso. Talvez até hoje, uma boa parte dos crentes não entendia essa ideia. Como é isso? Como é que eu vou virar outra face? Eu tenho uma história aqui dessa aí, mas eu não vou contar não. Que é longa. E o tempo é curto. Mas a ideia aqui é... Já passou de 11? Sim. Não, uma hora de live. De pregação não, né? Pregação ainda faltam 3 horas ainda, né? Então, a ideia aqui de entregar outra face é não revidar. Jesus não revidou, os apóstolos também não. Agora veja só, entre a atitude de Jesus e a atitude dos apóstolos, houve uma diferença. Por quê? Porque eles eram homens como nós. Apesar de Jesus ser homem como nós, mas a diferença era o quê? Nunca pecou. Os apóstolos eram pecadores. E eles tiveram a mesma atitude primária
que nós não vamos colocar uma venda nos olhos e não entender que aqueles homens, a princípio, não sentiram um certo sentimento pelo que estava acontecendo. Mas eles sabiam que o exemplo do mestre tinha que fazer valer na sua vida. E por isso eles sofreram tanto. E é interessante, o princípio aqui, da outra face, por isso que Jesus Cristo falou. Por quê? Porque já vem de lá, do coração do Pai. Todos os outros profetas antes de Cristo, sofreram mortes terríveis. Por quê? Porque seguraram firme o princípio de Deus. Agora, se você não quer seguir o padrão de Deus, então é complicado para você. Não diga que é crente se você não quer seguir o padrão daquele que supostamente te tornou um crente. Versículo 40, deixa eu só ver, quase não liguei ali no versículo 40. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Pronto. No 39 ele diz, dá a capa, na direita vira à esquerda, não é literal que está falando. Ele está dizendo para não revidar, entender a situação, não, ele arrancou e tudo mais. Aqui na questão da capa, outra ilustração, né? É claro que de acordo com a lei, né, com as leis judaicas, um credor, né, bem interessante aqui, é que o credor, ele podia tomar a túnica. E o que era a túnica? A túnica era uma roupa, né, que a pessoa tinha, né? Podia tomar a túnica da pessoa, né, do devedor, como fiança. Interessante, lembra lá na cruz, tomaram a túnica de Jesus? Olha aí que coisa interessante, como se Jesus Cristo estivesse devendo a ele. Por isso, dá para você perceber aqui, que o tirar de Jesus aquela túnica, era mais uma parte do sofrimento incabível dele, ilegal, porque eles não podiam fazer isso. Primeiro, Jesus não estava devendo a ninguém. Só uma analogia bem interessante aqui. Mas aqui, você percebe que eles faziam isso. Eles tomavam, né, era uma roupa interior do devedor, como fiança. Mas se a roupa externa, que era a capa dele, e fosse tomada do seu devedor, teria que ser devolvida antes do pôr do sol. É bem interessante isso. Por quê? Porque era natural aqui que o devedor, né, precisaria dela como proteção contra o frio da noite. Ela tomava a de baixo e ficava com ela. Mas se tomasse a de cima, tinha que entregar por causa do frio que acontecia. Naquele comentário do Champlin, eu vi isso lá. E é interessante, aí você, onde é que está isso? Deixa eu me lembrar aqui. Lá em Êxodo 22, ele mostra isso, né? Dessa questão da capa. Mas o cristão, hoje, o que deve fazer, né, diante de tudo isso? Ele deve estar disposto, quando ele diz assim, dar a capa, né? Ele deve estar disposto a sofrer a injustiça e o dano, contanto que ele diga a verdade. Olha, uma coisa bem simples. Ontem, né, tem vezes que eu gosto de contar as histórias. Mas ontem nós vimos isso. Do nosso não e nosso sim. Ultimamente, não está podendo entrar muitas pessoas no supermercado. E a gente foi no supermercado ontem, fomos aí disseram, só pode entrar um. E é muito complicado a separação entre essa mulher aqui. É complicado demais. A ideia dela ficar para trás ou eu não rola, né? E aí, nós não entramos. Vamos embora. Agora imagina se fossem todos os outros. Nós íamos ficar sem comprar as coisas, nós íamos dar um jeito, né? Na pior das hipóteses. Mas, vamos pôr, chegamos no Pinheiro, aí lá eu fui para o caixa eletrônico, e ela foi, ela entrou. E eu procurei por ela, agora tu vai pro carro? Não, ela entrou. Aí eu peguei o carrinho, depois dela, aí eu disse, posso entrar? Tinha entrado uma pessoa, aí eu perguntei se posso entrar, porque era de um em um, né? Tinha acabado de entrar um. Aí eu olhou para mim assim e disse,
o senhor já tem mais de 60 anos, embora pareça, mas eu disse, não tenho não, tenho 55. Netinha já tinha entrado. Aí eu disse, e a sua esposa, tem quanto? Imagina se nós tivéssemos combinado para entrar, para o dribiar o pessoal, né? Tu entra, depois eu entro. Não rolou isso não. Ela entrou primeiro e eu fui depois. Aí eu disse, não, ela também não tem não. O positivo que eu disse era, já tinha aqui o pessoal já sabe que nós somos casados. Bota junto, não adianta. Aí ele disse, então entra. Aí eu entrei e nós dois estávamos lá. Aí já estava com o carrinho, eu peguei outro carro, eu botava umas coisas aqui no carro, aqui botava outra. Aí chegou lá ali pro carro, eu disse, agora tu me dá o dinheiro que eu vou pagar ali no meu carrinho, depois tu paga o teu. Eu disse, pra que isso? Olha ali, né, senhor? As câmeras, tudo olhando que nós dois estávamos coladinhos, não chegava no carro. Nós não éramos estranhos, tá entendendo? Então, isso é interessante, a nossa vida, meus amados irmãos, tem que ser um espelho. Se eu não posso entrar, não entro. Mas. Porque você estava indo de um em um. Porque eu só entrava de um em um e eu não estava entendendo nesse daí. Quando eu cheguei lá, ele deixou eu entrar. Ele só fez essa pergunta, né? Se eu tinha mais de 60. E eu fiquei assim, bobo. Quando a gente foi pagar, eu disse, não, nós temos que pagar todas as vezes. Aquelas câmeras ali, tá tudo olhando aí, que nós somos marido e mulher, nós dois aqui, assim para baixo. Aí ela começou a rir, né? Mas é interessante isso. Então a nossa palavra tem que ser assim, sim, não, e acabou. O mundo tem que nos ver como nós somos. Então aqui ele deixa bem claro, né? A injustiça. Se nós tivermos que sofrer uma injustiça, vamos sofrer, mas que sofra com a verdade. Que sofra com a verdade, né? A ideia da segunda milha, né? Se o cara quiser caminhar uma milha, vai mais uma com ele. Até vai espantar o cara. Rapaz, você gostou da primeira, vem na segunda? Talvez você nem gostou da primeira, né? Mas a Bíblia diz que você tem que ir mais uma. E naquela época lá havia o costume, né, de que qualquer cidadão do Império Romano lá, eles poderiam ser recrutados compulsoriamente para levar uma carta ou fazer um outro serviço que lhe impusesse, né, que a lei lhe impusesse. E a milha romana lá, ela media quase 1 quilômetro. Eu acho que era 1,5 quilômetro que media uma milha lá. E aqui o ensino de Jesus é que os cristãos devem fazer além daquilo que ele for solicitado. Essa é a ideia. Na ideia da tapa na cara, é a ideia de quê? Virar outra quer dizer o quê? Não revidar, não querer fazer retaliação. A ideia da capa é estar disposto a sofrer injustiça, mas mesmo que diga, sofrer injustiça, mesmo dizendo sim. Essa aqui da segunda milha, você deve dar ou fazer além daquilo que lhe for solicitado. E a Bíblia diz que se você fizer só aquilo que lhe manda, você é um servo inútil. Se você quer ser um servo útil, faça além do que lhe manda. Por isso ele diz, se alguém quiser caminhar uma milha, caminhe mais uma. Então se era aí 1,5 quilômetro, você ia dar 3 quilômetros. E a outra ilustração, que foi 4 que eu falei, a face, a capa e a milha, a outra no 42 aqui é a questão do pedinte, né? Não se desvie daquele que quer pedir alguma coisa, né? Se você tiver, dê. Se não tiver, diga não. Mas não se esconda. É covardia. E lá vem o irmão fulano, a Bíblia diz, diga que eu não estou. Que é isso? Não faça coisa dessa. O Senhor deixa bem claro. Versículo 42, né, Patrícia? Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Dá ao que te pede. Se você não tiver, não dá. Mas se tiver, dá. E nesse ponto aqui, Jesus, ele trata da questão, sim, do dar e do emprestar. Uma vez mais aqui está em pauta aqui a negação do nosso próprio eu. Ele mostra aqui, né? Mostrando aqui o quanto está errada a nossa tendência natural de agarrar as coisas, né? De agarrar as coisas só para nós, né? Ou também a negação, né? Tem que negar o nosso próprio eu. Mostrando que realmente, quando você se agarra demais às coisas, isso é egoísmo, né? Deixar bem claro, o que é meu, não dou a ninguém. Não dou, não empresto. Não é bem assim.
Nós acreditamos que Jesus ele não está aqui, claro, nos ensinando a dar, né, tudo que a gente tem indiscriminadamente. É claro que existem muitas coisas que não muita atitude de pessoas, né, para ser assim. Mas a ideia aqui é de que você pensar bem no próximo. Se você ajuda alguém, se você dá a alguém, a pessoa que está precisando, isso não vai diminuir o que você tem. Você pode ter certeza disso. Se você não tiver, claro, mas se você tem, ajude. É isso que o Senhor quer. Então, ele deixa bem claro essa questão do dar. Né? E quanto ao emprestar, né, ele também vai falar. E tem um texto bem interessante também que eu vi chamo, que diz assim, ó, muitas vezes o empréstimo é mais benéfico do que a dádiva gratuita. Lisonjeia, né, aqui. Por quê? Porque a ideia quando você empresta, mas se eu emprestar, fulano não paga. Ele pode até não pagar, mas ele está lhe devendo. Ele tem uma responsabilidade, ele sabe que ele tem uma responsabilidade. Toda vez que a ideia do empréstimo é tão interessante, que se ele não te pagar, ele não vai vir mais pedir emprestado. Está entendendo? Então, quando o Chambre fala aqui, ele diz que essa ideia é interessante, porque, na verdade, a ideia do emprestar vai jogar naquela pessoa uma responsabilidade. Quando você só dá sem nenhuma responsabilidade, aquela pessoa talvez peça mais. Mas mesmo que ela não faça isso, a ideia do doar-se, né, de não se apegar ao seu eu, essa é importante. Então, lisonjeia menos aqui a verdade daquele que dá, suaviza o constrangimento de quem recebe. Não encoraja a preguiça, como é o caso da doação, e ainda assim supre a necessidade do momento. Como está escrito lá no comentário do chão. Então, aqui o que Jesus Cristo está fazendo? Jesus ele não proibiu a justiça punitiva. Você emprestou e fulano não pagou, né? Fica na tua. No dia que ele vier, meu irmão, você pediu e não pagou. Você vai pagar outra coisa? A punição é essa ideia. Eu não posso te emprestar mais porque você não pagou o outro. Aí sim, Jesus não está falando disso. Essa justiça punitiva aí é algo legal. Claro que você não vai ficar sendo beijo o tempo todo, né? Mas ele proibiu-nos de tomar a lei em nossas próprias mãos. Ou seja, só porque fulano... Pronto, Zaqueu fez muito isso, né? As pessoas estavam devendo, Zaqueu ia lá fazer o quê? Tomava tudo que ele tinha. Tomava tudo que ele tinha. A ponto dele dizer, quando se converteu, o quê? Se eu defraudei alguém, e defraudar aqui seria o quê? Tomar além do que a pessoa devia. Ele fez justiça com suas próprias mãos. Jesus não está dizendo aqui que você não vai dar um limite para a pessoa. Tem que dar um limite sim. Mas não pode tomar a lei em suas próprias mãos. Ou seja, fazer justiça com suas próprias mãos. Então, o texto aqui é bem interessante nesses versículos, né, até o 42, só a página aqui. Qual é a nossa atitude como crente? Temos que ter reação positiva, sem retaliação. E aí Jesus Cristo ele deixa bem claro aqui, né? As ilustrações. Da face significa doar a outra face, significa não revidar, né? Não querer se vingar. Devemos ser diferente. A capa, aqui, a ideia é não você sofrer, estar disposto a sofrer a injustiça com sua própria, mesmo que seja com o seu próprio sofrimento, dor, mas que você sofra pelo que você nesse conceito, né, aqui da capa. A segunda mídia é dar além do que te pedem, né? Pode fazer isso, você será com certeza abençoado. E a ideia do pedir aqui, ter cuidado para não se apegar tanto ao seu a ponto de deixar o seu próximo sem. E a ideia do emprestar, empresta se tiver. Se o caboclo não pagar, fica na tua. Não vai cobrar nada, não vai. Mas no dia que ele voltar, você diz: não, você não vai receber hoje porque você não paga hoje. É bem simples. É bem simples. Então, são princípios que o Senhor quer que nós façamos. E para fazer isso,
com certeza nós precisamos ser restaurados. Só um cristão bíblico autêntico, ele pode trabalhar em cima disso sem pensar em obras. Tudo isso que o Senhor manda nos fazer aqui não tem nada a ver com obras. Pelo contrário, é exatamente porque o Senhor já nos restaurou, Ele quer que nós façamos tudo isso. Então que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nosso coração. Amém? Amém. Vamos cantar mais um hino para encerrar. Vocês conhecem esse aqui? E aí, vocês? Exatamente. Terminou a reunião aí? Corrigindo o negócio. Vamos lá. A gente tem que cantar do 62, 68 e 55, né? Pronto, você acha que é todo mundo conhece aí, né? Vamos cantar 155. Todo mundo conhece? Cantemos. Em Jesus amigo temos, mais chegado teu irmão, ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó, que paz teremos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos vidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atendem oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em teus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Eu duvido vocês dizer quem é aquele desenho sem imagem lá na ponta. Terceiro lá pra cá. É, Não. a Taizinha estava dizendo. Ali, ó, ao lado do irmão Carlinhos. Irmão aí. A Taizinha estava dizendo. Ô, fantasma! Estava com Bota uma saudade. foto desse perfil. Saudade da aglomeração da igreja. Aí, aí. Nós também estamos com muita saudade dessas aglomerações, minha amiga. Silmanel, que Graciela. Ai, irmão, tem um fantasma aí, viu? Tá sem voz. O pastor Salomiel. Cé, Lubiel. Meu amado irmão, Conosco. Deus abençoe o seu ministério aí, Deus abençoe cada irmão. Paizinha É. Lembramos que o nosso Deus, Ele ainda tem os seus mandamentos para nós. Só no Novo Testamento tem 25 mandamentos de Jesus. Tem um irmão da igreja da Bora Igreja fazer Esperança o quê? também. Que papo é esse, menino? Que história é essa, menina? Quem faz é tia Dália. Vigia, menino. Quando tá fazendo tudo. E a outra entregando? Vigia, É
Vamos dar aqueles avisos, né? A situação aqui em Itapipoca, quem sabe dizer muitas coisas é a Patrícia, que viu direto. Quantos motos já tem, Patrícia, aqui? Ai, pelo amor de Deus, vai começar pelo moto, não, mas já tem. Pastor Samuel, Deus abençoe, meu amado, tudo de bom. Sinto muita saudade aí da cidadezinha, viu? Um dia a gente chega aí. Se o Senhor me der vida, ainda chega aí, viu? E vou de come, viu? Vou. Pra subir a serra? Não. Pode ver disso, Ou a gente sobe de come, eu sobe de caminhonete lá, é melhor de come. Não sei. Vamos lá. Fala aí, Patrícia. Aí, pé, pra Sobral. Patrícia, serviço de atividade pública. Em Sobral. Itapipoca tá, passou de Sobral, né? Tem quase 500 pessoas Infectadas. Isso, Confirmadas já, né? confirmadas. Óbito, passou de Sobral, tem mais de 30 já. Não, tem 30. E tem que ser verdade, porque o irmão Pedro está por lá ainda aí. Não sei, né? É o que passa pra O população. Pedro que sabe aí. Se Fazer tiver o lá, quê, eu quero né? dizer. É o que passa pra população. Certo, irmão. Mas Vamos aí convidar um dia para ir lá. a A preocupação irmã é Lúcia está dando bom dia também. Bom dia, irmã Lúcia. a família da Alice, a Rodrinha Pois é. Cristiano, muita saudade até da você. Aqui, o prefeito ele fez metade de Sobral lá. O decreto é metade. Lá em Sobral é total, né? É o louco de Down, né? Lá. É lockdown, né? Então, é lockdown. Então, aqui o prefeito fez toque de recolher, tempos de guerra. A gente passa o dia transitando na rua, pode ficar o mesmo gente correndo na rua, mas 19 horas tem que se recolher todo mundo. Aí vai até 5 da manhã. Aí começa de novo. Em Itapipoca. Em Itapipoca, tem muitos meses já que a gente não sai nem daqui para ir em Sobral. Nós já estamos há 2 meses que nós A vamos gente Sobral. está dizendo que em Sobral já está em mais de 800. Olha aí. Então nós estamos chegando perto, mas só que aqui é pouca gente. E lá é muita gente, a diferença é essa. Então, a Bem situação, vazio, né, Thaís? a situação aqui é essa, né? A gente, 19 horas tem que estar todo mundo em casa. Aí eu já disse a Patrícia, mas Alex, quando for no domingo eles vêm para cá às 5 horas da tarde e dormem aqui, só vai na segunda. É o jeito. 5 horas da noite. Vou dormir aqui e sair que é pra gente, né? Cumprir a lei, né? A lei é lei, né? Sim. Porque eu vou logo dizendo, porque se vocês verem ele aqui, ele não mora conosco. Mas se vocês verem aqui na hora da live no domingo à noite, na quarta-feira, aí estão descumprindo a lei. Não, eles vão dormir aqui. Né? Aí quando for 5 horas. Então só de passar essa morada no céu. Passam mais tempo aqui do que lá. Passa mais aqui. Muito bem. É muito bom ficar aqui conversando com vocês, mas não pode ter que. Você não está aquela lagoinha, né? Sobral está um caso sério, eu sei, verdade. Mas aqui também já está ficando muito sério. Aliás, é sério em todo canto. Morreu um é sério. Nem conversa. Morreu um é sério. Aqui a gente não pode ficar com a barriga tupindo um pouquinho, já corre para mal. É mal, é cheiro no eucalipto e assim vai. Se vocês verem no Face de Itapipoca, vocês procurarem aí vocês verão no Meditar também. Tá tudo certo. Muito bem. Vamos encerrar. Irmã Carlinha, Deus te abençoe. Eu pensei que era irmão Carlinhos, mas ela Gutierre, Gutierre, meu filho. muito bem. Parabéns para você. Parabéns aí para esse casal maravilhoso que está aniversariando hoje. Foi ontem, 6 anos de casamento. 6 anos. Pensa aí, 6 anos de bênção, né? E eles já viveram tanto. Já. Tanta coisa, né? É só amiga? 6 anos. Fortaleza Muito também, bem. tem A calamidade. Angelina também falou, né? Patrícia segura esses dois em casa. Que legal. É mais fácil ele me segurar. Tem um irmão amigo nosso em Fortaleza que eu falando com ele, aí ele disse, olha, aqui tem uma corda na porta de casa. Vai que essa corda é pro pai. Como assim? Se ele fosse ele, nós amarra ele. E aqui ninguém me amarra, eu. Aqui na coluna não tem a corrente da pior. É corrente, viu? Deixa eu passar. Irmão, é assim, a gente louva a Deus porque ele tem segurado, né? Ele tem nos segurado até aqui.
aqui, né? Mas, assim, se tiver a acontecer, é como eu sempre digo, é como disseram os 4 amigos de Daniel, né? Que o Senhor, se ele proteger na fornalha, amém. Se não proteger, amém do mesmo jeito. Ele vai continuar sendo meu Deus, né? Ele é Deus, e faça o que não faça, ele é Deus. Não é verdade? Então. Vamos lá. Um dia eu vou fazer uma foto assim. Não, vou ter lá. Era pra 3. Mas é o 3 amigos. Olha, esse meu país, pai. Ainda bem que é no finalzinho. Agora aqui já foi. As resenhas. Ei, tira a matemática, bota só um artigo, usa ali. Cadê a Karen que não tá vendo isso? Tá ali lá em cima. Karen Tá tá- bem quietinha, amiga. Karen hoje tá tão quietinha, né, Karen? Vamos lá assistir. São 3 amigos. Eu disse foi 4? A gente Eu brincando. tava Né? brincando. Desculpa aí, irmão, eu botei mais É, um. botou da fora. Da fora. Tá bom, não sei se quer. É porque tinha mais uma formalha, mas não era assim não, viu? Julinha tá online também. Quem? A Bruna, a irmã Sandra. O São Cunhado também tá, ó. Então, nós louvamos a Deus, agradecemos. Lembrando que, assim, a nossa live, a gente conversa um pouquinho com vocês, Tô orientando o almoço. não é inteiro, né, irmão? Não é inteiro. Né? A gente tem que tocar um pouquinho. A Thaisinha tá dizendo. Brincadeira à parte, Brincadeira estamos marca, mas todos todos sujeitos. sujeitos. É, não tem como não, estamos sujeitos Deus é mesmo. quem guarda. Nós estamos sujeitos, nós somos sujeitos. Pensa aí, sujeito. Vamos orar. Aí a Karen. Vamos orar. E a foto depois que nós, como é eleito, ainda vai chegar. Ainda vai chegar, né? Deus Muito te bem. abençoe, menino. Irmãos, então, até logo mais à noite, nós estaremos aqui louvando ao Senhor. Orem por nós, tá, gente? Orem por nós. Por favor. Vamos orar. Pedir a Paroninha que hoje nos leva a Deus a oração, encerrando nossa pregação. Eu fiquei calada no coisa todinho por causa da minha voz. Foi? Então, tá muda? Minha voz tá rouca. Sim, mas Deus escuta. Eu tô dizendo aí que eu fiquei calada aqui no coisa todinho porque minha voz tá fanhosa e Mas tá rouca. falando. Todo mundo. Ai, Todo mundo tá ouvindo? Acho que ele fala. Assim, Ana, Deus, faz mesmo. oxe. Senhor Deus, Pai, eu te agradeço, ó Pai, por estarmos bem de saúde. Te peço, ó Pai, que continue cuidando da gente. Cuide, Senhor, dos nossos amigos em seu braço, da nossa família que está por lá. Protege, não deixa nenhum mal chegar à casa deles, Senhor. Te peço, ó Pai, que nos abençoe, nos livra dos pensamentos maus, Senhor, dos pecados cotidianos, Senhor, que a gente pensa que é certo, mas não é, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque Tu está nos livrando mesmo desse mal. Eu te peço, Senhor, que nos abençoe até o culto hoje à noite, que a gente esteja bem saúde para levar a Tua palavra para nossos amigos e familiares que estão por aí, Senhor. Te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E nós escutamos, Deus não escuta. Aí, Até a noite. Tá legal. Até a noite. até a noite. Deus abençoe vocês. Só aqui. Irmã, como é que está o irmão Mateus? Responde depois. Desliga? Ah.